Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo pela internet, aqui no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Meus agradecimentos aí ao Giovanni Eldazzi, da Uversita, pelo convite, ao Dídimo Matos, do Encontro Evoliano, pela oportunidade de poder apresentar e debater com um público bastante qualificado algumas questões importantes do mundo em que vivemos. Vamos falar aí da relação entre o mundo moderno e as civilizações tradicionais, especialmente o Islã e o cristianismo. Vamos falar do choque de civilizações, da resposta que a filosofia perene de René Guénon e Frithjof Schuon dá ao desafio do choque de civilizações. Vamos falar da unidade transcendente das religiões, que é a melhor resposta, do nosso ver, à tese polêmica do choque de civilizações. Por falar em choque de civilizações, estamos vendo aí o deslocamento do eixo desse choque do Oriente Médio, do mundo islâmico, para o mundo da Igreja Ortodoxa e o leste europeu, com esse conflito na Ucrânia. Na verdade, esse conflito não é de hoje, é um conflito que já tem séculos, porque ali na Ucrânia passa uma fronteira que no passado separava a catolicidade da Europa Ocidental dos países do leste europeu filiados à Igreja Ortodoxa, especialmente a Igreja Ortodoxa Russa. Hoje em dia o conflito continua, né? Mudou a modalidade, mas continua, é o conflito entre a Europa pós-religiosa, a Europa Ocidental pós-religiosa e o mundo da Igreja Ortodoxa, que continua bastante ligado à religião. Mas vamos aprofundar esses assuntos ao longo aí dos próximos 50 minutos, que é a duração da minha apresentação hoje. Pois bem, quando os evangelhos dizem, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, qual a mensagem que Jesus quis passar? Esta célebre frase fixou desde os primórdios da tradição cristã uma fronteira entre o domínio espiritual de uma parte e o domínio secular, social e político de outro. E por quê? Porque o cristianismo surge no contexto de uma civilização já constituída, isto é, o Império Romano. E porque o patrimônio fundamental que Jesus legou constitui uma mensagem eminentemente de transcendência, de aperfeiçoamento espiritual pessoal, de ascese. É só a posteriori que essa mensagem também se fez secular. Mas, além disso, essas palavras indicam, para usar a terminologia da filosofia perene, que o cristianismo nasce como um puro esoterismo. O domínio do exoterismo ficava a cargo de César ou de Roma. É este domínio exotérico, o da ação, em oposição à contemplação, se tornou como que um apêndice profano, como notou o mesmo Schuon, da religião. Campo secundário, no qual os santos e as autoridades espirituais não têm de participar diretamente, segundo a concepção cristã, mas apenas indiretamente, mediante a transmissão dos princípios religiosos e morais fundamentais aos leigos. Estes sim, os leigos encarregados de aplicar os princípios no campo social. Pois bem, essa é uma diferença de estrutura fundamental entre a tradição ocidental e a tradição islâmica, estabelecida pelo profeta Maomé 6 séculos após o advento de Cristo. Diferentemente do cristianismo, o Islã não estava vinculado a uma civilização já constituída. O Império Romano não pontificava sobre os desertos da Península Arábica. Maomé, deste modo, foi o fundador não apenas de uma nova religião, mas também o fundador de um novo império, uma nova civilização. Uma civilização que muito rapidamente, fulminantemente, como o próprio Schuon disse, se tornaria mundial. Maomé, assim, trouxe também uma lei que é aplicada em todas as áreas importantes da vida. Deste modo, a tradição islâmica possui as duas dimensões comuns a toda a tradição, a esotérica e a exotérica, ou seja, a contemplação e a ação. Essas duas dimensões estão claramente definidas e delimitadas. Ao passo que o cristianismo é uma tradição originalmente esotérica, que à medida que ia se tornando a religião dominante do Ocidente, fez-se também exotérica. Não há nela uma legislação social como a Sharia islâmica ou mesmo a lei mosaica do judaísmo. As prescrições do Sermão da Montanha, no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, como por exemplo,
dar a outra face a quem nos bate, oferecer o sobretudo se nos tomarem o casaco, andar 2.000 passos se nos obrigarem a andar 1.000, etc. Todos esses são conselhos de perfeição, não são leis compulsórias aplicáveis a toda uma sociedade. Diferentemente, então, do que ocorre no mundo da revelação cristã, no Islã, o domínio temporal ou exotérico não é um apêndice da religião. O campo exotérico faz parte intrinsecamente da tradição islâmica integral. O espiritual e o temporal, a religião e a política, o esoterismo e o exoterismo estão assim unidos no Islã. Enquanto os apóstolos foram líderes eminentemente espirituais, os califas de Maomé, ou seja, os sucessores de Maomé, foram simultaneamente apóstolos de uma nova religião e líderes políticos de uma nova sociedade, de uma nova civilização. Para falar mais uma vez nos termos da filosofia perene, enquanto o cristianismo é na origem e na essência um esoterismo focado na contemplação e na santidade, o Islã também apresenta ao lado disso uma lei revelada para a vida social. É a famosa Sharia. Por outro lado, a dimensão esotérica ou mística do Islã é o sufismo. Pois bem, esta diferença fundamental de economia espiritual entre as duas civilizações provoca sérios mal-entendidos. É preciso, então, que esse aspecto fique bem claro antes de avançarmos. Para resumir, em poucas palavras, enquanto os apóstolos, digamos, São Pedro e São Paulo, seguiam pelas estradas romanas pregando o evangelho, eles não levavam mais nada nas mãos além da mensagem da Boa Nova, como, aliás, Jesus mesmo lhes havia dito. De outro lado, os primeiros discípulos de Maomé tinham necessariamente de levar ao lado do Corão uma espada para a sua defesa. Afinal, eles não estavam se movendo no interior das instituições de um império já constituído. Eles estavam fincando as bases de uma nova sociedade, baseada em uma nova revelação religiosa. É esta diferença marcante que explica, entre outras coisas, a expansão fulminante do Islã e a lenta expansão do cristianismo. Enquanto o cristianismo esperou mais de 3 séculos até que o imperador romano Constantino lhe concedesse liberdade de culto, com o célebre Édito de Milão, do ano 313, em que o imperador romano diz, entre outras coisas: eu, Constantino, imperador, decido que entre tantas coisas benéficas à comunidade, o culto divino deve ser a nossa primeira e principal preocupação. Pareceu-nos justo que todos os cristãos, inclusive, gozem da liberdade de seguir o culto e a religião de sua preferência. Assim, qualquer divindade que habita os céus nos será propícia e a todos os nossos súditos. Decretamos, portanto, que os que optarem pela religião de Cristo sejam autorizados a abraçá-la sem estorvo ou empecilho, e que ninguém absolutamente os impeça ou moleste. Esse foi o imperador Constantino com Édito de Milão no ano 313. Ao contrário disso, o Islã teve uma expansão fulminante desde o começo. Maomé morre no ano 632, tendo já lançado até aí as bases de um império mundial. Literalmente do nada. Né? Meros 3 anos depois disso, em 635, a Palestina e a Síria já estavam sob o domínio do crescente. No ano 637, após longo cerco, a própria Jerusalém, que assistira à hedionda crucificação do Cristo, cai pacificamente sob o califa Omar. Nesse mesmo ano de 637, o Islã chegaria mais ao norte, a poderosa Pérsia zoroastriana, que foi conquistada em alguns anos. Menos de um século depois da Hejra, que marca o início do calendário islâmico, em 622 d.C., o Islã já estava solidamente implantado em todo o norte da África. Em 711, os muçulmanos cruzam o Estreito de Gibraltar, que separa a África da Europa, e Espanha e Portugal seriam seus por quase 8 séculos. Mais ao Oriente, a Índia e a China logo assistiriam à chegada do Islã.
Seja como for, para quem tiver interesse em se aprofundar nesses assuntos, há 2 livros excepcionais de Fritjof Schuon, que são A Unidade Transcendente das Religiões e Christianity Islam. O primeiro, uma edição portuguesa recente, brasileira, desculpe, e a outra em inglês e em francês. Pois bem, outra diferença marcante entre o Islã e a tradição ocidental cristã é o veículo da revelação. O que nós queremos dizer com o veículo? Que no cristianismo o centro é Jesus Cristo. No Islã o centro é um livro, o Corão, e não Maomé. É por isso que a religião leva o nome de Islã, que significa submissão a Allah, que é Deus em árabe, e não maometanismo. No Islã, o Corão é a palavra de Deus. No cristianismo, o verbo de Deus não é o Evangelho, mas o próprio Cristo. As escrituras sacras do cristianismo narram a vida e expõem a mensagem de Jesus, mas elas não têm o status incriado do Corão no Islã. Não estamos aqui falando de qualquer gênero de superioridade de uma forma religiosa sobre outra. Cada uma das economias espirituais de cristianismo e de Islã tem as suas vantagens específicas e também os seus desafios próprios. Por exemplo, por seu caráter não exotérico, o cristianismo historicamente tem estado à mercê do poder temporal, muito mais do que o Islã. Quando o regime e o governante são justos, a espiritualidade prospera e a igreja é protegida. Mas, quando não é, a religião certamente sofre. Casos históricos que podemos citar, em diferentes graus. A Inglaterra de Henrique VIII, mais recentemente a Alemanha de Hitler ou a Rússia de Lenin e de Stalin. Há ainda o problema do césaropapismo, especialmente no campo cristão ortodoxo. Aqui, o César, ou seja, o rei, o governante, quer ser também o Papa. Pois bem, há mais de 30 anos, me lembro de ter lido um livro do renomado arabista britânico William Stoddard, que escreveu que o Islã era um mundo desconhecido para o público ocidental. Isto está em seu livro clássico sobre o sufismo. Livro que, se me permitem a rápida propaganda, será lançado proximamente pela editora da Uversita. Esta avaliação de William Stoddard ainda segue válida. Isso vem, grosso modo, desde a tese do choque de civilizações, da qual trataremos logo em seguida. A natureza e os propósitos essenciais do Islã, segundo Stoddard, seguem sendo largamente desconhecidos do público ocidental. As causas dessa desinformação são várias, né? Carência de dados doutrinais e históricos, diferença de perspectiva moral e intelectual entre ocidentais, modernos e muçulmanos, e também, certamente, há interesses velados e preconceitos. Entre esses últimos, há que lembrar, como fez o bom Samuel Bendix Sotilos no último número da ótima revista canadense Sacred Web, que todas as espiritualidades tradicionais, não apenas o Islã, são objetos de ataques tão constantes como enganadores dos dragões da maldade da modernidade, que não almeja outra coisa senão a completa dessacralização do mundo contemporâneo. O fato de o Islã ser fonte cotidiana de notícias no Ocidente não muda esse panorama, pois a maioria dessas notícias é negativa, é superficial ou é incompleta. Um dos fatores a explicar isso é a falta de esclarecimento acerca de diferenças entre as várias correntes que se confrontam no interior do próprio mundo islâmico. É preciso superar a dicotomia simplista e superficial entre moderados e extremistas. Ela não é apropriada para dar conta de uma realidade complexa. Tampouco é acurada e escamoteia diferenças cruciais. Outra fonte de desinformação sobre o Islã deriva do fato de muitas vezes a imprensa chamar os terroristas de fundamentalistas. Ora, esse termo, fundamentalismo, significa simplesmente alguém que se apega a princípios ou a fundamentos, ao passo que os terroristas já romperam com os fundamentos do Islã. Por exemplo, quando fazem os seus atentados e visam civis não combatentes,
E se eles operam com base em ódio contra os cristãos, por exemplo, um dos povos do livro, segundo o próprio Corão, ou seja, povos do livro, povos que possuem religiões reveladas e que, portanto, não devem ser convertidos, isso segundo o próprio Islã. Quanto aos wahhabitas da Arábia Saudita, eles se caracterizam por um extremo literalismo e estreiteza mental. E os wahhabitas são os verdadeiros fundamentalistas, não são os terroristas. Por outro lado, os wahhabitas ou fundamentalistas estão longe de representar de forma integral o Islã. Pelo contrário, eles são refratários à rica filosofia islâmica, bem como à mística islâmica. Como disse o Sheikh Al-Alawi, um dos últimos grandes representantes do sufismo no século XX, os wahhabitas se dizem reformistas, mas na verdade eles estão corrompendo o Islã integral. Pois bem, o uso impressivo desse termo, fundamentalismo, dá origem a muita confusão. O fato de que adeptos de 3 das 4 das principais correntes islâmicas, das quais nós vamos falar em seguida, sejam chamados todos de fundamentalistas, causa um obscurecimento de diferenças reais e muito importantes. Vamos falar aqui uma coisa que pode surpreender. Em pleno século XX, houve bons governantes e estadistas muçulmanos. Quem já ouviu falar do rei Idris da Líbia? Vamos ver se nós conseguimos colocar agora uma imagem do rei Idris da Líbia. Ele foi um dos mais respeitados e sábios líderes políticos do século XX. Foi o primeiro e único rei da Líbia, governou entre 1951 e 69, liderou a resistência contra a ocupação italiana em seu país e foi deposto num golpe militar pelo então coronel Gaddafi. Aqui na imagem estamos vendo o rei Idris conversando com o Churchill, o célebre primeiro-ministro britânico, e na outra imagem com o Richard Nixon, que era então vice-presidente dos Estados Unidos. Aqui uma outra imagem do rei Idris, e essa daqui é uma fotografia recente da guerra civil na Líbia o ano passado, em que um dos combatentes, justamente no meio da rua, lá em Trípoli, ele mostra uma fotografia do rei Idris. Outro governante importante no século XX do mundo islâmico foi o ex-primeiro-ministro da Nigéria, Abu Bakr Tafawa, que também foi assassinado num golpe militar. Ela é considerada a voz de ouro da África. Aqui algumas fotos deles. São homens que a gente pode ver que a simples face transmite serenidade, transmite justiça, são homens que se podem confiar. Mas esses nomes, ninguém hoje em dia os conhece, né? Do mundo islâmico nós só conhecemos Saddam Hussein, Assad e Ayatollah Khomeini. Esses homens foram ilustres e competentes, mas quem se lembra deles hoje? Pois bem, ao considerar os muçulmanos de hoje, vamos distinguir entre os muçulmanos tradicionais ou espirituais e, de outra parte, os revolucionários, incluindo os terroristas entre eles. Igualmente importante, devemos distinguir os muçulmanos tradicionais dos fundamentalistas. São, então, 4 categorias principais no mundo islâmico contemporâneo. A primeira categoria são os líderes tradicionais. Pensamos aqui no rei Idris, no Abu Bakr Tafawa da Nigéria e de outros. A segunda categoria são os wahhabitas. Eles são os fundamentalistas. Estão longe de representar a tradição islâmica em sua plenitude. A terceira categoria no mundo islâmico contemporâneo são os revolucionários. Por exemplo, os seguidores do Ayatollah Khomeini no Irã ou de Gaddafi na Líbia. Em geral, eles são demagogos e coletivistas. Eles reivindicam o nome Islã, mas de fato são letais para o Islã. Infelizmente, é gente desse tipo que o público ocidental vê como um muçulmano típico, mas eles não têm nada de muçulmano típico. A quarta categoria são os secularistas. Inclui figuras como o Assad da Síria, o Saddam Hussein no Iraque e outros.
Esses secularistas são basicamente antirreligiosos. Portanto, o termo fundamentalista religioso está longe de ser apropriado, obviamente. Essas 4 categorias são políticas. Portanto, não é o lugar aqui de abordar o sufismo, que é a mística islâmica. Não obstante, em razão de sua importância e também do fato do sufismo permear praticamente todas as sociedades islâmicas, vamos dizer uma palavrinha sobre o sufismo. Historicamente, os chefes espirituais do sufismo somente se engajam em ação política direta de forma secundária. Seu foco é a contemplação ou o esoterismo e não a ação ou o exoterismo. Mas nem por isso eles deixam de exercer uma influência positiva. Um exemplo foi o Emir Abdelkader, 1808-1883, que mesmo sendo basicamente um místico sufi, liderou ao longo do século XIX inteiro a resistência do Maghreb muçulmano contra o colonialismo francês. Pois bem, estamos chegando próximo da nossa apresentação. Estou falando um pouquinho rápido demais, acho que eu vou diminuir o ritmo aqui. Para concluir nossa apresentação, vamos falar então da célebre tese do choque de civilizações, proposta pelo economista e sociólogo americano Samuel Huntington nos anos 1990, mas que na verdade essa tese já está em circulação desde o início do século XX. A melhor resposta que temos para esse choque das civilizações é a unidade das civilizações. Essa é uma paráfrase que fazemos do célebre conceito da unidade transcendente das religiões, proposto por Fritjof Schuon. Mas, antes de falar da unidade das religiões, vamos falar então do choque, do Samuel Huntington, Bernard Lewis e de outros americanos. Essa polêmica tese circula de forma difusa desde o início do século XX. Huntington simplesmente a consolidou e a desenvolveu. E ela foi encampada com entusiasmo pelos neocons que pontificavam com desenvoltura durante o governo de George Bush, especialmente depois dos ataques contra Nova York e Washington em setembro de 2001. Os terroristas islâmicos, assim, deram, contra a causa mesma que supostamente defendem, uma contribuição decisiva para o surto de islamofobia que se abateu sobre o Ocidente. O choque de civilizações segue sendo, ainda hoje, uma arma conveniente no arsenal conceitual de diversos grupos na Europa e nos Estados Unidos. O próprio Huntington escreveu, no começo desse livro: minha hipótese é que a fonte fundamental de conflitos nesse novo mundo, no século XXI, não será principalmente ideológica ou econômica. As grandes divisões entre a humanidade e a fonte principal de conflitos serão culturais. Os conflitos da política global ocorrerão entre países e grupos de diferentes civilizações. O choque de civilizações dominará a política global. Mas vamos ver aí o mapa dessas 9 principais civilizações, segundo o Samuel Huntington. Então nós temos aí o mapa das principais civilizações. Em azul escuro, a civilização ocidental, aí englobando a Europa Ocidental e a América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Depois, segundo o Huntington, o mundo ortodoxo, a Rússia, a Grécia, a Bulgária, a Romênia, etc. Depois o mundo islâmico, na faixa médio-central, na faixa médio-oriental do globo. Depois a civilização africana em marrom, a civilização latino-americana, que ele separa da civilização ocidental, a civilização chinesa em vermelho, a civilização japonesa em verde, a civilização budista em branco e a civilização hindu na Índia, nesse pontilhado. Então essas são as 9 principais civilizações, segundo a tese do choque de civilizações do Samuel Huntington. Há, obviamente, uma série de contradições, contrassensos e defeitos nessa tese.
né? Se temos, por exemplo, o Huntington separa o Ocidente da América Latina, mas a América Latina, alguém duvida que a América Latina seja ocidental? O Huntington separa também a Europa Ocidental do mundo ortodoxo. Os dois são cristãos, é claro que tem uma diferença aí, mas não a ponto de se falar de uma civilização diferente. O leste europeu, afinal de contas, também é ocidental. Não obstante a especificidade religiosa ortodoxa. Levemos em conta também que países ortodoxos, como a Grécia, o Chipre, a Romênia e a Bulgária, já pertencem à União Europeia, que é uma entidade claramente ocidental. Isso sem falar da Turquia, muçulmana, que também deseja ser admitido nesse bloco ocidental. Ou seja, a tese do choque de civilizações é muito mais complexa do que é apresentada. O Huntington também separa a China e o Japão, mas ambos esses países têm muito em comum, a começar pela milenar tradição budista e confucionista. O próprio budismo chegou ao Japão pela China e pela Coreia. O Japão hoje tem uma forte influência ocidental, obviamente, mas ele não rompeu totalmente com sua tradição religiosa e sua cultura ancestral. Por outro lado, a China rompeu com suas tradições ancestrais em nome do marxismo, um marxismo de tipo maoísta, o marxismo que é de origem ocidental. Ainda segundo a tese do choque, as civilizações ocidental e islâmica seriam as únicas com pretensões universalistas e, por isso, elas se encontram constantemente em confrontos e disputas. Mas a história não é feita somente de conflitos e guerras entre civilizações, mas, acima de tudo, de trocas e partilhas. Na Idade Média, por exemplo, só para dar um exemplo simples, foi o mundo islâmico o responsável pelo resgate da sabedoria grega antiga. Sabedoria grega antiga essa que depois foi retransmitida ao Ocidente pelos tradutores e pelos filósofos muçulmanos. Essa tese, então, neoliberal do choque das civilizações também tem muito de nós, isto é, o moderno Ocidente pós-religioso e tecnológico contra o resto do mundo. A tese também finge desconhecer que o próprio conceito de jihad, do qual ela faz muito uso ideológico, tem uma variedade complexa, rica de significados e que não se trata apenas da ideia reducionista de violência contra os infiéis. O choque de civilizações, no fundo, é uma tese suprematista WASP, isto é, o Ocidente moderno, o anglo-saxão, seria superior aos outros povos. Pois bem, a melhor resposta que nós temos a esse choque de civilizações é a ideia da unidade das civilizações, ou que nós retiramos da unidade transcendente das religiões de Fritjof Schuon. Mas esse conceito também não é tão simples assim, é preciso ser bem entendido. Ele está longe de defender que todas as civilizações são iguais. Muito pelo contrário. As diferenças entre essas civilizações, a budista, a hinduísta, a cristã, a islâmica, etc., são reais e se baseiam nas características dos povos para os quais elas foram destinadas e no momento do ciclo histórico em que essas tradições surgiram. As civilizações são distintas em suas formas, as suas crenças, a sua arte, a psicologia dos povos que as constituem, mas elas convergem em sua base metafísica e em suas práticas espirituais fundamentais. A razão de ser das diferentes religiões, diz o britânico William Stoddart, não é que elas são todas iguais, mas precisamente que elas são diferentes. A essência sobre Deus, sobre o homem, sobre a salvação é a mesma, mas as formas são significativamente diferentes. Schuon diz que essa unidade das religiões é transcendente, ou seja, ela está além do plano social e político. As civilizações convergem apenas na essência metafísica.
mas elas se confrontam na atmosfera terrena, mas convergem na estratosfera divina, por assim dizer. Todas as civilizações tradicionais sustentam que a existência humana tem um sentido, tem um propósito elevado. A vida do homem na Terra tem uma clara razão de ser. Do mesmo modo, o código moral básico é universal, vale para seguidores de diferentes confissões. Não matar, não roubar, não mentir, não cobiçar, isso é comum a todos. Ou seja, mesmo com todas essas diferenças, na pura doutrina e na pura moralidade, as diversas civilizações convergem. Há uma perfeita equivalência espiritual entre o cristianismo tradicional e as várias civilizações orientais. Para terminar, vamos imaginar agora o simbolismo dos raios de um círculo. Quanto mais próximos do centro, mais próximos esses raios estão uns dos outros. No próprio centro, os raios todos se unem. São, naturalmente, as doutrinas esotéricas, os raios, dessas diversas religiões ou tradições, que estão mais próximas umas das outras. Se compararmos os detalhes das regras matrimoniais ou das prescrições alimentares, não vamos ver nenhuma convergência. Mas, quanto mais perto estamos do centro metafísico, das doutrinas sobre o absoluto e o eterno e dos caminhos para a salvação da alma, mais próximo estaremos da unanimidade entre as várias civilizações. Mas aí não se trata mais de choque de civilizações, mas de concertação entre elas, com base justamente na sua unidade transcendente. Essa unidade, para concluir, não foi concebida por Schuon como um sincretismo de elementos retirados de diferentes origens, mas sim como uma síntese, com organicidade e espontaneidade, uma síntese transcendente justamente. Muito obrigado.